Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, nosso episódio número 66, teremos também uma participação muito especial. O tema de hoje é ansiedade e o coração. Então quero já perguntar para vocês como anda aí o coração de vocês. Coração que ao mesmo tempo, né, que é, claro, aí um órgão, ao mesmo tempo também tem toda uma simbologia. Às vezes a gente vai querer falar da nossa emoção, né? Quando eu pergunto como está o coração de vocês, dá até a entender, será que está falando dos meus sentimentos? Será que está falando do meu coração, do meu órgão mesmo? E é claro que aqui no nosso Fala Ansiedade a gente sempre traz uma temática relacionada à nossa ansiedade. E eu sei que um sintoma muito comum, talvez assim o sintoma mais comum, é às vezes aquele aperto no peito, é o coração acelerado, às vezes é uma dor no peito. E aí eu fiquei muito feliz do Dr. Carlos Henrique Costa, cardiologista, ter aceitado aqui o meu convite para participar dessa live. Já vou chamá-lo aqui. Eu quero só saber se está todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem, pessoal aqui dando boa noite. Já vou encontrar aqui, incluir o Dr. Carlos Henrique Costa. Inclusive tem Costa no nome também, né? Legal, um monte de coração subindo aqui. Depois, se vocês quiserem falar de onde vocês falam, quem sabe a gente abre também aí para ter um momento de perguntas para o Dr. Carlos Henrique. Deixa eu já visualizá-lo aqui. Olá, Pedro Costa, muito prazer estar com você e com a sua audiência. Uma honra para mim estar participando dessa live. Uma alegria. Meu coração está cheio de alegria. Opa, então até já está até respondendo então a minha pergunta, né? Eu que agradeço demais, Dr. Carlos Henrique, cardiologista. A gente meio que se encontrou rápido aqui pelo Instagram e aí eu fiz um convite. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por você estar separando um tempinho aí do seu horário para a gente bater um papo e com certeza para poder ajudar bastante a audiência, porque, como eu estava dizendo, um dos sintomas muito comuns da ansiedade é justamente até uma certa confusão, né? Será que eu estou tendo um problema no meu coração? Será que eu estou infartando? O que está acontecendo? E muita gente relata mesmo um aperto no peito, um coração acelerado, uma angústia. E eu fiquei muito feliz com você ter aceitado aqui o convite, né, para a gente bater esse papo, né? A gente não teve ainda, não organizou nenhuma pauta, né? Então vamos bater um papo aqui, até se de repente você permitir falar para o pessoal que se a gente tiver um tempinho no final, de repente para alguém que tiver alguma pergunta e você puder talvez responder alguma pergunta também, né? E eu estava dando uma olhada, eu sei que você tem um canal no YouTube, tá com uma presença aqui no Instagram também. Isso também eu vou te pedir, né, para você compartilhar com a gente aqui, para o pessoal continuar te seguindo também. Mas eu queria começar o nosso papo. Eu vi lá, inclusive no seu YouTube, né, você trazendo que já tem 30 anos de experiência como médico, é isso. E me parece que de verdade vinham muitas pessoas querendo cuidar do coração órgão e talvez era mais uma questão do coração de emoção. Queria te ouvir um pouquinho, falar um pouco da sua história e se era meio isso mesmo. Isso mesmo, Pedro. Primeiro, dizer da nossa afinidade, né? Não apenas pelo sobrenome comum, mas a Pois é. afinidade de cuidar das pessoas, de ter um interesse pela ansiedade. Você está de parabéns pelo conteúdo que você oferece às pessoas. Eu, como disse para você, ouvi o seu podcast, o número 62, e é simplesmente extraordinário o conteúdo que você oferece. E digo a você, você tem dado oportunidade para essas mais de 50 mil pessoas transformarem a vida.
Então, parabéns e, como disse no princípio, é um privilégio estar com você e com a sua audiência. E a minha história, como você bem disse, começa há 30 anos atrás, quando eu me formei e especializei em cardiologia, e me chamou a atenção que eu atendia no pronto-socorro cardiológico mais pessoas com crises de ansiedade do que pessoas com cardiopatia, com infarto ou com AVC. E Uau. comecei a me interessar por esse tema porque eu percebi que não adiantava simplesmente eu dizer que não era um infarto. A pessoa ainda continuava ansiosa e muitas vezes, inclusive, não acreditando, porque aquele mal-estar ele é tão intenso, a crise de pânico dá sensação de morte. E ela chega muitas vezes no pronto-socorro achando que está morrendo e muitas vezes chega no hospital e o médico fala, não, você não tem nada. E Essa fase de doer, né? Muita gente relata, não, eu fui lá e falou, você não tem nada, né? Dureza, né? Então, como assim? Né? Ela sabe que a pessoa está doente e essa frase não tem nada, gera um outro problema. Então, eu estou ficando louco, estou ficando louca. Como assim? Né? Um mal-estar tão intenso, algo de errado. Né? A pessoa, então, ela começa a fazer o que a gente chama de doctor shopping. Ela vai em outro médico, ela não se sente segura, procura outro, e enquanto não encontrar um profissional que diga e explique o que está acontecendo, que o problema é a ansiedade, que a ansiedade precisa ser cuidada e tratada e com mecanismos predominantemente psicológicos, eventualmente medicamentosos, mas que, sem dúvidas nenhuma, essa pessoa precisa ser cuidada, particularmente no aspecto psicológico. Então, foi assim que Então, surgiu meu interesse pela ansiedade. E aí eu fui, inclusive, se você me permite explicar, por favor. eu percebi que apenas o medicamento que eu fazia para essas pacientes, para aliviar a ansiedade, eram insuficientes. Precisava de algo mais. Então, eu fui buscar uma formação em psicoterapia cognitivo-comportamental para poder oferecer esse algo a mais. E eu percebi que esse algo a mais, muitas vezes, é o tudo que ela precisava. Era ajuda psicológica e é o que você faz no seu trabalho, nas suas lives. E é muito importante esse tipo de informação. Como você disse no princípio, há muita confusão porque o coração, ele tanto é a manifestação da ansiedade quando ele palpita, né? Como também ele sofre com a ansiedade. Então, essa relação ansiedade e coração é muito íntima e é muito importante a gente entender esse mecanismo e que as pessoas possam também compreender como isso funciona e procurar ajuda adequada. Uau, que ótimo, que bom. Acho que foi já um ótimo início, já dando para ver um monte de gente falando, nossa, isso aconteceu comigo, eu já senti isso. Né? E quando você diz, então, que chegava a ser a maioria dos casos, porque eu tive na minha experiência, eu até já falei em outras oportunidades, por que eu fui focando muito na ansiedade, foi justamente por fazer os acolhimentos e ir recebendo muitas pessoas na clínica que eu trabalhei, e a grande maioria eram questões relacionadas à ansiedade. Então, me veio quase como um chamado de, poxa, vamos aprofundar um pouco nisso. Agora, quando você está dizendo, então, que também, no atendimento como cardiologista, a maioria dos casos também eram mais relacionados à ansiedade do que uma questão mesmo cardíaca, se a gente for dizer assim? É verdade. E não apenas no pronto-socorro, também no meu consultório, eu percebo isso. Também na saúde pública, nos postos de saúde, também percebo essa demanda muito maior com relação a sintomas relacionados a questões emocionais e particularmente a ansiedade, porque a ansiedade ela gera muitos sintomas. E é isso que muitas vezes faz o paciente procurar o médico. E se o Sim. médico não estiver muito bem preparado e atento
para o diagnóstico de ansiedade, como eu disse, esse paciente fica rodando, rodando, rodando e não tem a ajuda adequada que ela precisa. Então, também na minha experiência, não apenas no pronto-socorro, mas também nos ambulatórios e consultório, atendo muitas pessoas e talvez um número, eu não diria maior, mas significativo de ansiedade. Eu tenho dito para os meus pacientes que nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade que é muito maior do que a pandemia do coronavírus. Uhum. Uhum. E isso tem afetado muito, muito as pessoas, tem impactado a vida das pessoas, os relacionamentos e gerado um enorme sofrimento. E é interessante mencionar, recentemente atendi um paciente, inclusive, que ele foi parar na UTI em função de dificuldades respiratórias e o diagnóstico, no final de tudo, era ansiedade. Toda essa preocupação e atenção com o coronavírus e esqueceram da ansiedade, que era o diagnóstico principal desse paciente. E Sim. olha como a ansiedade ela está presente no nosso cotidiano. Eu acredito que todos nós estamos impactados e certamente muitos de nós desenvolvemos sintomas de ansiedade. Agora, claro que isso tem graduação, né? E alguns sintomas intensos a ponto de ser confundido com outras patologias, mas o diagnóstico é ansiedade. Uau! E que bom a gente estar podendo conversar sobre isso, e é interessante que às vezes ao falar sobre essas situações, né, isso que você descreveu, que a pessoa chega às vezes numa situação ou no hospital e de repente o sintoma ele é muito real. A origem é que não é fisiológica, a origem é emocional, né? Mas o sintoma ele é muito real, a sensação ela é muito desagradável e às vezes a pessoa, como você disse, né, tá com aquela sensação de morte iminente, quer dizer, talvez algo que ela ou nunca sentiu na vida e traz toda uma dor e um desespero, e às vezes que inclusive ela está até já sentindo, né? Já tem algumas pessoas que falam, poxa, no momento ali de maior crise, o pessoal já me recebia na porta do hospital, oi fulano, tá vindo de novo? Né? Porque às vezes na hora que vem a crise, mesmo eu já tendo tido outras vezes, é difícil acreditar que, não, acho que dessa vez deve ser o meu coração mesmo, porque não é possível, é muito real. Né? Então, acho interessante falar sobre isso, porque, e até depois eu queria explorar um pouquinho o fato de você também, além de ser médico, além de ser cardiologista, também é terapeuta ou psicoterapeuta, trabalha com a TCC, né, cognitivo comportamental, acho que isso é legal da gente conversar também, mas eu acho interessante e fiquei muito feliz com a sua participação aqui, para não dar a entender que é como se fosse uma rixa, que acho que até já houve há mais tempo, né? E que eu acho que é uma grande besteira, né? Como se fosse assim, psicólogos contra médicos. Não, o psicólogo acha que não, é tudo emocional, não, é tudo físico, ou não, tudo se resolve com terapia, ou não, tudo se resolve com remédio, e às vezes até... no final das contas, eu acho que pode ser, sim, ter toda uma complementariedade e, com certeza, né, quando a gente está diante de uma pessoa que está em sofrimento, o grande desejo é auxiliá-la no máximo possível. Né? E, infelizmente, o que eu percebi é que, para ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, como se eu trouxesse isso como uma missão, eu tive que quase que colocar uma outra missão, e isso que eu queria te perguntar, que é para falar sobre essa questão medicamentosa, né? Porque muita gente até chega a dar esses passos e aí chega de repente a falar, bom, então eu tenho que resolver isso e aí então eu quero um remédio para resolver isso e aí infelizmente às vezes fica muito tempo também até tomando algum medicamento e às vezes é quase que desistindo de acreditar que vai se libertar daquilo pelo fato de só com o remédio elas não estarem conseguindo resolver. Né? E é claro que a ideia não é que a gente tenha essa briga ou essa rixa, né? Não tem nada a ver, isso não é com o médico, mas na ideia de tentar auxiliar as pessoas de uma forma mais integral, e parece que foi inclusive isso que você foi buscando ao longo da sua vida também. Então, se pudesse falar um pouco sobre isso, essa questão, né, que é um sintoma real, mas às vezes ao mesmo tempo com uma origem emocional e que pode sim até ter um apoio medicamentoso, dependendo do caso, mas que
normalmente só um remédio não tende a resolver, né? Então, é um privilégio ter um médico falar sobre isso para não parecer que só eu querendo puxar a sardinha para o meu lado, né? É verdade, Pedro. E é interessante ouvindo o seu conteúdo. Eu vou aprendendo muito, por um lado, mas, por outro lado, também vai reforçando para mim que eu estou no caminho certo. O caminho da equipe multidisciplinar, de nós ajudarmos uns aos outros com um objetivo comum, de ajudar aquele que sofre, por exemplo, com ansiedade ou qualquer outra enfermidade. Então, a nossa função é trocar os nossos conhecimentos com o propósito de ajudar as pessoas. E realmente os sintomas de ansiedade e de cardiopatia às vezes se confundem. Tem muitos sintomas que são comuns nas duas patologias. Então, a dor no peito, a dificuldade de respirar, o formigamento, um sintoma tão comum na ansiedade, mas também presente nas doenças cerebrovasculares, o tremor, a tensão, são sintomas comuns nas duas condições. E aí é muito importante a avaliação médica para fazer esse diagnóstico diferencial. A partir do diagnóstico diferencial, aí vem a segunda etapa, que é o tratamento. E nessa condição, eu não consigo, no meu ponto de vista, eu não consigo fazer uma abordagem integral do paciente com ansiedade sem um acompanhamento do aspecto psicológico. Então, eu até posso tratar esse paciente sem medicamento, mas eu não posso tratar esse paciente sem abordagem psicológica. Que nós sabemos que a ansiedade tem um aspecto biológico, é neuropsíquico, tem um aspecto psicológico e tem um aspecto social. Então, nós precisamos dessa atuação integral no ser humano e aí nós precisamos dessa parceria, né? Como você disse, muitas vezes até gera uma certa briga, né? Mas não, é o contrário. Nós estamos juntos com um objetivo comum. E é muito interessante, na sua live anterior, no 62 também, em que uma paciente referiu que ela estava muito preocupada porque ela precisava de um psiquiatra que prescrevesse um medicamento. E você reforçou para ela que talvez aquele medicamento naquele momento não seria o mais importante. E eu concordei exatamente com a sua abordagem. Por quê? Porque o remédio ele leva algumas semanas para agir. Os medicamentos que nós utilizamos para o controle da ansiedade, eles não têm um efeito imediato. E naquele momento, a conversa com o psicólogo, a abordagem psicológica, talvez tivesse um efeito imediato. E até mesmo do acolhimento, até mesmo da psicoeducação, de que aqueles sintomas são próprios da ansiedade e que existem mecanismos para o controle que não são medicamentosos, a técnica de respiração, a técnica do relaxamento, na psicologia cognitiva, o gerenciamento dos pensamentos que são, na verdade, a verdadeira causa da ansiedade, os pensamentos catastróficos que nós estamos vivendo, muitas pessoas sofrendo com os pensamentos catastróficos, achando que vão contrair a doença, o que é pior, vão adoecer de uma maneira grave, e pior ainda, que irão morrer e que vão perder seus familiares. Então, o pensamento catastrófico, ele faz a pessoa desencadear um estado de ansiedade terrível. E se um profissional não fizer a abordagem psicológica da gestão desses pensamentos, não vai adiantar o remédio. Como você sempre diz, às vezes a pessoa chega até você e já tomou remédio por anos e não resolveu. E por quê? Porque, na verdade, a solução está dentro. E aí o profissional da psicologia vai ajudar a pessoa a buscar e encontrar essa solução que está dentro. E não vai ser o remédio. Alguns casos, sem dúvida, precisarão e terão apoio medicamentoso. E é muito interessante o apoio medicamentoso. Né? Alguns medicamentos, até uma das pessoas que nos acompanha aqui mencionou do propranolol, um medicamento que ele controla ali os efeitos da ansiedade no coração, tem um bom efeito, ameniza a palpitação, a elevação da pressão e da frequência cardíaca diante da ansiedade. Existem muitos bons medicamentos que devem ser prescritos e acompanhados pelo médico.
Mas sem o Sim. suporte psicológico, nós não conseguimos dar esse cuidado no aspecto integral do paciente. É assim que eu penso com relação a Uhum. isso. Eu queria ouvir a sua opinião também. Ótimo. Não, com certeza eu concordo plenamente, né? Fico muito feliz até de, de te ouvir falar aqui. Eu acho que o pessoal se sente também muito seguro de te ouvir falar aqui sobre isso. E eu queria até citar um ponto que você disse, né? Porque às vezes muitos dos sintomas no início, se a pessoa está tendo isso pela primeira vez, e aí também é uma preocupação que eu tenho muito, tanto no sentido de descartar uma questão fisiológica, né? E aí você disse, às vezes é importante que seja assim, com uma orientação médica. E também uma coisa que eu quero até falar depois o pessoal às vezes vai falando sobre remédio, às vezes em grupos de Facebook, também para mim é um grande cuidado, porque às vezes até a intenção é muito positiva, mas às vezes um quer receitar o remédio para o outro, né? Falar, porque eu tomei, isso me ajudou, ou esse me atrapalhou, e eu vejo isso com uma grande preocupação. Mas antes disso, eu queria te perguntar sobre esse primeiro passo. Se a pessoa, por exemplo, ela talvez esteja tendo isso pela primeira vez, é importante. Como é que você considera como um passo importante, até para poder descartar uma questão cardíaca mesmo? E se a pessoa já está sentindo isso, tem alguma forma de perceber e de descartar para que ela tenha certeza que é ansiedade ou isso é relativo? Quer dizer, quais são os seus primeiros passos? Porque tem gente que já está sentindo isso há muito tempo e tem gente que de repente começou a sentir há menos tempo, né? Opa, eu acho que ficou sem áudio aqui, né? Tá conseguindo me ouvir agora? Tô sem som também. Parece que a gente teve um corte aqui no áudio, né? Parece que o Dr. Carlos não está me ouvindo, eu também não estou ouvindo. Vocês estão conseguindo nos ouvir aqui? O pessoal pode dar uma ajuda aqui para gente? É, talvez você possa dar uma saidinha e eu te chamo novamente. Parece que o pessoal está me ouvindo, mas não está te ouvindo aqui, Dr. Carlos. Então, se você, não sei se de repente eu consigo. Opa. Se o senhor conseguir dar uma saidinha, se você sair, e aí eu acho que consigo te chamar de volta. Eu acho que a gente pode tentar fazer isso. Opa, acho que agora eu estou Retomando ouvindo. a conexão aqui, Ah, agora legal. está me Agora ouvindo? acho que agora voltou. Eu estou te ouvindo Voltou. bem. Ótimo. Então, muito bem. Se você puder repetir a pergunta e o comentário para retomarmos. Ah, ótimo. É uma dúvida que eu acho que é muito comum e que é um cuidado, né? Como você disse, da importância da pessoa descartar uma questão fisiológica mesmo e cardíaca, né? Então, Sim. qual que seria assim a sua orientação caso a pessoa esteja tendo esses sintomas pela primeira vez?
Ou caso ela já tenha isso de forma muito recorrente, já talvez tenha buscado alguma ajuda médica, mas eu sempre oriento que se é a primeira vez que a pessoa busque um médico, qual que é a sua orientação em relação a isso? Quando está vindo pela primeira vez ou quando já é algo bem recorrente? Muito bem, muito boa a sua colocação, porque num primeiro momento esse diagnóstico diferencial é muito importante e é necessário a avaliação médica. E habitualmente o paciente que tem crises recorrentes, é interessante, você já mencionou isso, que ele tem frases do tipo, dessa vez é diferente. Mas é um paciente que a Uhum. gente sabe, ele tem as crises com frequência e é apenas mais uma crise. Mas, particularmente numa fase inicial, um diagnóstico diferencial com o médico é muito importante. Nós precisamos descartar as outras patologias mesmo. Por isso, como você mencionou no princípio, nós estamos juntos nesse acompanhamento desse paciente, o psicólogo e o médico, e é fundamental o papel de cada um. Então, a avaliação médica é importante, a avaliação cardiológica, muitas vezes o eletrocardiograma, o exame clínico, ele é suficiente para fazer o diagnóstico se é uma condição cardiológica clínica ou se é ansiedade. É importante mencionar que na crise de ansiedade, alguns parâmetros estão alterados. Então, é comum, por exemplo, a pressão subir. E não quer dizer que esse paciente é hipertenso. Quer dizer que ele despejou adrenalina, acelerou o coração, elevou a pressão. E o problema não é a hipertensão e não é o coração, o problema é a ansiedade. Mas apenas o médico vai poder fazer essa distinção e fazer o diagnóstico correto. Então, a sua ênfase na importância da avaliação médica e no diagnóstico diferencial da condição desse paciente é muito importante. Agora, claro, como também você mencionou muito bem, a sua experiência no assunto é enorme e é também assim que eu vejo. Aquele paciente que sabidamente tem um diagnóstico já de transtorno do pânico, de crises recorrentes, a minha recomendação para esses pacientes é para ele usar as estratégias psicológicas e comportamentais antes de ir para o pronto-socorro, porque frequentemente ele vai bater lá e vai voltar. E outro aspecto importante é criar mecanismos que ele mesmo possa, de alguma maneira, reduzir a sua ansiedade, controlar a sua ansiedade, sem precisar ir para o hospital. Tem uma coisa que eu falo muito e que ela é, claro, ela é desafiadora, mas assim, eu já repeti muito essa história e ela é quase meio que cômica, se não fosse às vezes meio trágica, mas ela não deixa de ser um pouco cômica, no sentido de que a pessoa ela está tendo uma crise muito grande, e eu acho que não só essa história ela é interessante ser contada, porque ela traz uma reflexão importante, talvez até nisso que você disse, né, de dependendo do que a gente faz e que a gente pode trabalhar, às vezes a gente já tem um alívio ali do sintoma, né? Porque o que acontece muito, a pessoa está tendo ali aquela sensação, nossa, eu estou morrendo e está acontecendo alguma coisa, por favor, me leva para o hospital, e aí a pessoa chega lá. Só que às vezes, até ela ser atendida ali pelo médico, tem às vezes um tempo de espera, tem todo um processo, tem que preencher uma ficha, alguma coisa assim. Só que às vezes só o fato da pessoa estar no ambiente, no hospital, e ela pensa, bom, se eu tiver tendo um troço aqui, alguém vai me salvar, às vezes isso já é o suficiente para a pessoa se sentir um pouco mais segura. E aí quando ela chega ao médico, é quase que ela fala, olha, eu te juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás. Né? É verdade. Eu te juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás, mas do mesmo jeito que veio de uma forma muito súbita, às vezes ela passa de forma muito súbita, e eu acho que essa história também ajuda as pessoas a poderem compreender que, de repente, se ela fizer alguma coisa e que ela trouxer para si também uma segurança de que ela consegue, às vezes, através de uma técnica, de uma respiração, de alguma técnica que traga esse alívio, às vezes já é o suficiente para trazer essa sensação de segurança e aí para aqueles sintomas passarem. E se eles passarem dessa forma, é justamente uma comprovação que ali é mais uma ansiedade mesmo, né? Exatamente essa característica do paciente e muitas vezes ele refere para mim, olha,
eu tenho a sensação de morte. Né? E Uhum. aí eu costumo explicar quantas vezes você pensou que ia morrer nessa condição e não morreu. Aí, obviamente, ele diz todas as vezes. Então, eu Uhum. mostro que essa percepção da sensação de morte, ela é própria da ansiedade. E não quer Uhum. dizer uma doença cardíaca e também não quer dizer que a segurança deles está no pronto-socorro. Porque muitas vezes, Uhum. como você disse muito bem, ele fica buscando segurança onde não tem. Na companhia de um familiar, e o familiar vai ter que sair. Né? Às vezes, Uhum. o acesso a um médico, às vezes não consegue acessar aquele médico. Então, tudo isso precisa ser explicado e ensinado para o paciente para que ele tenha recursos e entenda a doença que ele é portador. Recursos para lidar com a ansiedade e compreensão, psicoeducação, para ele, compreendendo a doença que ele é portador, aprenda estratégias e ferramentas de como lidar com esse transtorno que é bastante desconfortável, né? Mas que Uhum. depois que ele aprende essas técnicas, ele vai percebendo que a segurança não está, muitas vezes, em sair e ir para o hospital, mas está em algumas técnicas que ele aprendeu e ele pode fazer em qualquer lugar. A técnica de relaxamento, a técnica de respiração e de gerenciamento dos pensamentos é acessível a qualquer momento, em qualquer lugar. Ótimo. Eu falei que é meio cômico, o pessoal tá até rindo aqui. Ah, isso aconteceu comigo, tô rindo de desespero. Eu não sabia nem o que falar para o médico. Então, e quando eu comecei a falar essa história, porque era tão recorrente, e todo mundo, quando eu estava falando, o pessoal já balançava a cabeça, né? Então é algo que de verdade acontece muito, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é um ponto interessante falar, que quando você disse que às vezes eu busco essa segurança numa outra coisa, ou no médico, e que infelizmente também eu percebo em muita gente que a pessoa começa a paralisar a própria vida, né? Porque às vezes ela fica com medo de ter uma crise, então ao sair de casa, no ônibus, ou no carro, ou na faculdade, ou no trabalho. E aí também é algo desafiador, que eu paro de fazer tudo e fico em casa, e aí eu fico tendo crise em casa. Né? Ou seja, não é também evitando de fazer as coisas que eu vou resolver isso, porque até quando eu paraliso a minha vida e fico só em casa, eu começo a sofrer em casa, além de todo um sofrimento secundário, que também acaba se tornando algo muito complicado, que é as pessoas estarem, às vezes, com uma vida paralisada, e infelizmente, há alguns anos também, né? É perfeita a sua colocação e é interessante que o transtorno da ansiedade é tão perturbador que, como você disse, muitas vezes a pessoa vai se limitando tanto, deixando de frequentar a escola, trabalho, sair de casa, não pega um transporte público, não se apresenta em público e vai se limitando, e vai se limitando. E a ansiedade, ao invés de diminuir, vai aumentando, vai aumentando. E quando Uhum. a gente sabe que, na verdade, o caminho é inverso. Vai com medo mesmo, vai se expondo progressivamente, gradualmente, através das técnicas que são recomendadas, e aí ele vai ampliando os seus horizontes. Né? Tem uma expressão muito comum, né, que nós conhecemos, de que a ansiedade se transforma num cárcere. Como você disse, fique Uhum. em casa e com a ansiedade. Né? E a Uhum. vida vai sendo como que dominada pela ansiedade. Eu comparo com a dependência química, né? O dependente químico ele vai sendo progressivamente dominado pela substância. E nesse Sim. caso, algumas vezes o paciente com ansiedade ele vai sendo dominado pela ansiedade. E também na sua live você comentou que aquilo que a pessoa foca expande e aumenta. E uma da Uhum. característica importante do paciente ansioso é essa automonitorização. Ele fica controlando a frequência cardíaca, ele fica controlando a pressão. Agora, com os dispositivos eletrônicos, tem paciente que mede a Uhum. todo instante. Olha, doutor, minha pressão subiu um pouquinho. Hoje mesmo, à tarde, uma paciente me ligou, doutor, estou com a pressão de 14/9. Eu preciso ir para o hospital, está cheio de Covid lá, o que eu faço? Não precisa. Não precisa ir para o Uhum. hospital. Muitas vezes, quando eu estou no pronto-socorro, o paciente chega lá dizendo, doutor, eu estava em casa, tranquilo, não estou sentindo nada, medi minha pressão, ela está alta e eu vim para o pronto-socorro. Falei, então, pode voltar. Porque não é no pronto-socorro que você vai controlar a sua pressão, é no ambulatório, eu explico
mostrando que muitas vezes, inclusive no pronto-socorro, a avaliação da pressão está superestimada pelo estresse, muitas vezes pela dor, pela própria ansiedade. Então, essa questão é muito importante a gente mencionar para os pacientes. A automonitorização das percepções, até do coração batendo. É interessante, Sim. você Eu estou respirando, meu coração está batendo, minha pressão... Aquela... A respiração não completa, que é uma queixa comum, né? E não completa por quê? Porque está respirando muito rápido. E dá essa percepção que não está completando, né? E que está tendo uma dificuldade de respirar, quando, na verdade, o problema é a ansiedade, não é o coração e não é o pulmão também. Então, são características. Interessante, uma queixa muito comum do paciente, quando ele deita para o lado esquerdo, ele percebe o coração batendo. Por quê? O coração fica no lado esquerdo, ele deitando no lado esquerdo, ele encosta a parede do coração na parede torácica. E o batimento fica mais perceptível. E ele percebe aquilo como ameaçador. Aumenta, despeja a adrenalina, aumenta a contração do coração, aumenta a frequência cardíaca, mais sintomas, mais ansiedade. E aí fica esse ciclo vicioso. Então, realmente o coração e a ansiedade têm uma íntima relação. E que é importante que a pessoa tenha esse conhecimento. O coração, na verdade, ele apenas está respondendo à adrenalina que a pessoa produziu em função do medo, em função da própria ansiedade. E perceber isso como uma reação de ansiedade diminui a ansiedade. Porque o grande temor eu estou tendo um problema no coração, meu coração vai parar, ele está acelerado, ele está com um problema grave e eu posso ter um agravo na minha saúde. Então, se ele perceber que isso é apenas uma resposta à condição de ansiedade, essa ansiedade vai diminuir. Muito, muito, muito bom de estar falando isso, né? E até aquilo que a gente estava falando, da pessoa às vezes fica em casa e começa a paralisar, né? E aí fica tendo crise em casa, e aí eu gosto até de trazer aquele ditado que a gente já conhece muito, mas com um adendozinho que eu acho que ajuda a gente nisso que você falou, né? Talvez a gente conseguir ir se desensibilizando e encarando, né? Porque às vezes parece que a pessoa está numa situação que, assim, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Então eu fico ali, não sei se eu saio, eu estou passando mal em casa, e aí tem um adendozinho que é interessante, que é bom, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar o bicho some, né? Então, no exercício de talvez aos poucos a gente poder ir encarando, tendo uma disposição diferente daquilo que talvez a gente está vendo como uma ameaça e como você bem disse também, todo esse processo de gestão dos pensamentos, né? Mas fica claro que só tentar fugir de situações não vai resolver, pelo contrário, isso tende inclusive a aumentar, né? Aumentar a ansiedade e aumentar as complicações decorrentes dela, se às vezes, como muita gente falou aqui, nossa, eu parei, minha vida está parada, minha vida parou tem muito tempo, né? E que, infelizmente, muita gente fica sofrendo com isso durante muito tempo, né? E é bem interessante essa sua colocação de incentivar e motivar a pessoa a enfrentar os medos. E aí nós percebemos que a resposta não está no medicamento, está dentro dela mesma. Mas aí vem o papel do psicólogo, de dar esse suporte, de encorajar a pessoa a se expor e enfrentar os seus medos. Por isso que nós trabalhamos lado a lado. A equipe multidisciplinar é fundamental na abordagem desse paciente. Como você reforçou muito bem, a importância do médico no diagnóstico diferencial e depois o papel do psicólogo no acompanhamento e no encorajamento para enfrentar as situações temidas. Eu confesso, vou compartilhar aqui com você, inclusive um testemunho de que no passado eu tinha uma grande dificuldade de falar em público. Era muito difícil. Hoje, estar aqui com você é muito mais fácil, é um prazer, é uma coisa tranquila. Mas no passado não foi. Mas fui me expondo a falar em público, em fazer palestras. No início era desconfortável, o coração acelerava, a mão tremia.
mas se expondo, se expondo, se expondo. Hoje é tranquilo, não sinto nenhuma ansiedade de me expor nessa situação. Mas a resposta, a evolução disso começou lá atrás, quando eu decidi enfrentar o medo, né? Como você orientou Sim. muito bem. Eu acho que esse é o ponto crucial. E no início é desconfortável mesmo, porque vai com ansiedade, mas é Uhum. terapêutico, né? Porque dá o fenômeno da habituação. Então a pessoa vai se habituando e percebendo que pode se expor e que não é um bicho de sete cabeças, não é tão desagradável ou ameaçador assim se expor a essas situações temidas. E aí vem o grande benefício que você faz para a sua audiência, que é a transformação da vida. Quando a pessoa se encoraja a se expor, ela passa então a ir experimentando coisas novas e desafiando o seu medo e tratando a sua ansiedade. E essa é a transformação da vida que, através do seu trabalho e também do meu trabalho, nós conseguimos oferecer para os pacientes. E um aspecto Sim. muito importante que eu costumo dizer é que não basta a gente tratar. O médico, muitas vezes, ele é cartesiano, ele quer tratar uma patologia e um remédio. Eu costumo dizer que o que nós precisamos fazer é cuidar. O cuidar é individualizar, é dar o suporte, é dar a atenção que a pessoa precisa, de um modo que ela precisa. É mostrar que ela pode contar sim, mas que ela também precisa estar comprometida com a proposta do tratamento. Então, por isso a importância também da gente estarmos juntos nisso. Cada um com a Uhum. sua visão, mas também mostrando o papel ativo que a pessoa tem no enfrentamento dos seus medos, no enfrentamento da ansiedade e na busca da solução. Infelizmente, do ponto de vista cultural, muitas vezes a pessoa fica à espera de um remédio, né, de uma Sim. mágica, que Uhum. viesse de fora alguma coisa para resolver. E quando, na verdade, a gente sabe que a questão é trabalhado, é dia a dia, tijolo por tijolo, que nós vamos vencer a ansiedade e, como disse, transformar a vida dessas pessoas que têm esse transtorno tão comum, essa pandemia que nós vivemos no momento. Mas me alegra muito, inclusive, como eu disse no princípio, estar com você, porque eu percebo a efetividade do seu trabalho, a efetividade dessas técnicas na abordagem das pessoas com ansiedade. Você mesmo, nas suas histórias, também conta que já passou por isso, e isso, o Jung diz que o Sim. melhor médico é aquele que passa pela dor, não é isso? Então, Sim, sim. aí nós temos, inclusive, eu tenho dito em palestras, inclusive, que quando nós demonstramos as nossas fraquezas ou vulnerabilidades, nós criamos vínculos. E é muito Uhum. importante, por isso até você está de parabéns com a expressão fala ansiedade, põe para fora. Vamos compartilhar a nossa ansiedade. E aí nós Uhum. juntos vamos encontrar o caminho da solução. Na verdade, Uhum. somos todos ansiosos. A ansiedade, ela inclusive, até um certo ponto, é fisiológica, nos preserva, né? Uhum. Mas Uhum. tem um ponto que ela passa a nos dominar, nos prejudicar e nos limitar. Então, nós precisamos ter esse discernimento, até onde vai o aspecto fisiológico e até onde vai o aspecto patológico. E no aspecto patológico, então, vamos enfrentar, vamos compartilhar as nossas vulnerabilidades, mas com a proposta de transformar a nossa vida. Você também menciona muito bem que é no momento de crise que nós podemos mostrar o nosso melhor. Então, eu acho que esse Uhum. é outro ponto. Nós estamos falando muito em crise ultimamente, mas nós Sim. podemos ter a esperança, mais do que isso, aproveitar o momento para ter o Uhum. nosso melhor, para desenvolver tudo que nós podemos desenvolver, apesar da crise ou a partir da crise. Então, essa é a Uhum. minha esperança e percebo também o seu trabalho com esse objetivo e tenho percebido que é eficaz pelos próprios testemunhos que nós vimos e lemos aqui, né? Então, Uhum. é extremamente gratificante quando nós percebemos essa evolução
e a transformação quando a pessoa se encoraja para enfrentar os medos. Mas, repito, é a partir da admissão da própria vulnerabilidade, mas admitir para outro, e aí sim encontra o caminho da solução e, mais do que isso, da superação. Uhum. Ótimo, ótimo, doutor Carlos. Você tocou em vários pontos. Esse é muito interessante, né? E realmente eu já compartilhei algumas situações aqui. Eu acho interessante você dizer também, né, que tinha um desafio e foi encarando e foi sentindo a ansiedade e ela foi, talvez, aos poucos sendo melhor administrada, né? Porque uma coisa que eu falo muito também, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu vou ficar aqui sentado esperando. Na hora que passar meu medo, aí eu vou lá encarar, né? Imagino que não foi assim que você enfrentou essa questão de falar em público, pelo contrário, né? Quanto mais a gente não faz, parece que mais o medo aumenta, e quanto mais a gente faz e vai encarando, aí naturalmente a gente vai conseguindo administrar melhor e às vezes até ter uma sensação de empolgação, né? E aí, de repente, quando ela está numa dose adequada, ela traz até uma sensação de, nossa, eu estou vivo aqui, eu estou animado, é um certo grau de empolgação que me traz uma atenção também, que pode ser colocada a meu favor e a favor de outras pessoas também, principalmente dependendo de como eu vou encarando, né? Quando eu vou encarando e às vezes até como é que eu vou sentindo aquilo, né? Porque senão, outro dia eu estava falando, né? Por que tem tantos parques, tanta montanha-russa, tanta gente pulando de paraquedas e às vezes também é aquela mesma adrenalina, aquela coisa, às vezes a coisa de estar ali também numa situação onde o corpo às vezes enxerga um grande risco, mas de repente na cabeça da pessoa ela vê aquilo como algo divertido e ela curte aquele processo, aquela viagem, aquele passeio ali, né? Então talvez tenha muito dessa questão de perceber, de admitir, como você falou, ao mesmo tempo de dar passos, encarar e perceber que aquilo pode ser até divertido, pode ser até empolgante. É verdade. E aí tem outro aspecto, Pedro, que é da empatia e do acolhimento. E como eu disse também, de demonstrar a vulnerabilidade. Então, eu me senti à vontade agora para compartilhar uma coisa que nunca falei na mídia social. Por quê? Porque eu te acompanho, eu percebo que você tem esse cuidado na abordagem das pessoas, você tem a empatia, você fala de si também como alguém que já passou por algumas dificuldades e isso deixa a pessoa à vontade para falar de si. Então, eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento. Por isso também eu reforcei da expressão que você usa, fala ansiedade, porque nós devemos falar mesmo das nossas vulnerabilidades, da nossa dificuldade e perceber até como você disse. De repente você olha para trás e fala, não foi tão difícil assim, era muito mais desagradável. Hoje até você olha como uma coisa, uma superação extraordinária, né? Recentemente eu falei numa convenção, tinham mais de 500 pessoas, né? Então no Uau. início, lá atrás, 30 anos, era difícil para falar para um, né? Então como as coisas vão mudando, mas também é importante olhar para trás para ver o quanto nós evoluímos, progredimos, superamos as nossas dificuldades. Então, um aspecto importante da ansiedade é a coragem do enfrentamento da ansiedade e talvez olhar com esses olhos que você disse, até de dar boas risadas na ansiedade. Olha como é que era difícil no princípio e olha como é muito melhor e satisfatório agora, mas que tive que ter um enfrentamento da ansiedade, como você mencionou muito bem, em algum momento. E é extremamente gratificante. Mas reforço também esse papel acolhedor. Um outro aspecto interessante, até do aspecto médico, né? Muitas vezes o sistema de saúde, como ele funciona, o médico sobrecarregado, muitos pacientes para atender, se ele não tem disposição de ouvir e olhar nos olhos do paciente, ele não vai tirar uma anamnese, ele não vai tirar do paciente esse acolhimento que você expressa, né? Essa empatia, e aí ele não vai fazer o diagnóstico e o que é pior, a pessoa vai continuar sofrendo e procurando outros profissionais até encontrar algum que dê, então, oportunidade para que essa pessoa fale da ansiedade.
Hum. É, ótimo. Eu lembro uma vez uma coisa que eu não lembro se eu já cheguei a contar aqui em algum episódio, mas você me falando, eu lembrei quando eu estava ainda mais para o final do curso de psicologia, a gente fazendo o estágio e ter que atender, né? E aí eu tive que ligar para o primeiro paciente lá da clínica escola da universidade para agendar a minha primeira sessão. E na hora eu tremia para ligar ali, eu falei, mas e se ele perguntar se é o primeiro atendimento da minha vida? Será que ele vai saber que eu estou atendendo pela primeira vez? E aquela agonia, e eu quase que não queria que atendesse, e acabou atendendo, e eu tive que agendar. E o quanto que com certeza isso foi se tornando talvez cada vez mais fácil, mais natural, mas ao passo que a gente vai encarando e depois até tendo história para contar, né? Doutor Carlos, é uma pena que realmente o nosso horário passa voando aqui. Eu queria deixar um minutinho aqui para você trazer palavras finais aqui. Quero profundamente assim te agradecer. Quem sabe a gente não pode ter outras oportunidades como essa, o pessoal comentando muito aqui. A gente foi falando e o pessoal, a gente nem abriu muito para pergunta, mas todo mundo foi se identificando tanto com aquilo que a gente foi falando aqui, que parece que um monte de pergunta e de dúvida foi sendo respondida com o nosso papo. Então eu já fico muito, muito feliz com isso. E é só um cuidado que eu acho que é importante, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, porque foi até na hora que deu uma caidinha aqui na nossa live. E às vezes acontece muito, e eu vejo isso, às vezes em grupo de Facebook, às vezes grupo do WhatsApp, nas próprias lives, às vezes as pessoas querendo, até com o intuito de ajudar, começam, às vezes, a querer indicar remédio. Né? Ah, não, eu tomo esse é bom, toma esse. Não, não toma esse. Esse eu senti tal efeito colateral. Esse não, esse aqui é o bom. E eu vejo, claro, o grande risco que isso é. Né? Ou seja, se a pessoa não for um médico, de forma nenhuma, pela melhor da intenção, também eu não devo falar isso, e eu queria só ouvi-lo sobre isso, quer dizer, eu estou dando a minha opinião, não sei se você concorda, né? Mas gostaria de ouvi-lo e quem sabe orientar também o pessoal sobre isso, e aí depois a gente tem uns minutinhos finais aqui. Ok, é muito boa a sua colocação, isso é muito comum. As pessoas conversam com outros Eu que quero tomar têm. o remédio da minha tia, da minha avó, que também tem Exatamente. ansiedade, Da essas minha coisas assim, né? avó, o meu vizinho, tomou esse remédio. Às vezes toma o remédio do outro, né, Uhum. correndo risco dos efeitos colaterais, porque cada paciente tem o seu remédio, cada doença tem a sua indicação, precisa de uma orientação dos efeitos colaterais, da dose que é individual. Então, você colocou no ponto crucial. Nós não devemos aceitar a automedicação. Isso não vai ajudar, pelo contrário, vai colocar a pessoa em risco. Tem medicamentos que são totalmente contraindicados para uma pessoa e está indicado para outra. Então, muito importante a sua colocação. A prescrição é com o médico e com o médico vai realizar a partir da avaliação que ele fará individualmente, considerando a patologia, as condições físicas, os outros medicamentos que a pessoa possa estar tomando, porque muitos medicamentos interagem entre si. Então, como Uhum. tomar, com horários, possíveis efeitos colaterais, quando interromper, isso apenas o médico é capaz de fazer. Então, a automedicação é totalmente contraindicada. Parabéns por ter lembrado dessa questão que é tão comum no nosso meio. Uhum. Infelizmente, muito comum mesmo, você mencionou muito bem, e as pessoas, eu tomei e estou ótimo. Tá, mas Sim. cada um é cada um. O remédio de um Uhum. pode ser contraindicado para o outro. Então, a gente precisa Ótimo, fazer esse alerta. Parabéns por ter lembrado disso. ótimo. Bom, doutor Carlos Henrique Costa, né? Quero te agradecer demais. Pessoal falando aqui, melhor live da quarentena. Pessoal agradecendo, dizendo que amou a live. Parabéns, que bom. Te agradeço demais. Quem sabe aí a gente não consegue organizar outras coisas. Quero saber como é que o pessoal também faz para te encontrar. Tem alguma rede social? Eu sei que está no Instagram também, está no YouTube. Se puder informar aqui, com certeza é uma boa para o pessoal que me segue aqui te acompanhar também. E aí, queria ter um minutinho para, se você tiver mais alguma coisa para trazer, e de verdade te agradeço. Foi, além de prazeroso, divertido, acho que foi muito instrutivo para o pessoal aqui. Obrigado pela oportunidade, Pedro Costa. Eu
desde quando nós tivemos o primeiro contato. Compartilhei isso com a minha família. Falei, olha, vocês não acreditam quem entrou em contato comigo, o Pedro Costa, que também já indiquei você para os meus familiares. A minha filha é estudante de psicologia, te acompanha. Meu Olha que filho legal. tá terminando a medicina. Minha esposa é médica também. Então, já falei de você para muita gente aqui na nossa região. E estar aqui, lado a lado com você, é uma honra, é um privilégio com a sua audiência, que eu também vou acompanhando os comentários. Então, é um privilégio. Está marcado na minha história, na minha carreira. 30 anos de formado, talvez tenha sido um grande momento da minha carreira estar falando com você e com a sua audiência. Nas redes sociais, Imagina. no Instagram, Dr. Carlos Henrique Costa, no Facebook também, Dr. Carlos Henrique Costa, e no YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa, onde falo também da ansiedade, da dependência química e das questões do coração. O objetivo é promover saúde no seu sentido amplo, né? De bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Essa é a nosso propósito, a nossa motivação e o nosso sentido. Bom, obrigado de mesmo. Para mim que é uma honra, imagina, você está trazendo que foi, de repente, um ponto importante da sua carreira, isso é uma honra para mim, te agradeço demais e de verdade, pelo tanto que o pessoal está comentando e está curtindo aqui, acho que alguma coisa a gente tem que já pensar aí para em outros momentos e como eu falei, espero que o pessoal aqui também te acompanhe. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas você colocando lá, então eu achei muito legal também. A gente vai se falando. Muito obrigado. Tudo de melhor para você, para sua família e para o trabalho que já deu para perceber que você faz com muita alma, com muito coração, com muita entrega, justamente nesse movimento de cuidar mesmo. Né? E aí fico feliz, então, de sermos colegas nesse sentido. Né? Sem dúvida. Eu gosto quando você fala da importância dos coraçõezinhos que sobem aí, né? Ah, então, pois é. Tá vendo, Anderson? Né? Para a gente divulgar essas informações para mais pessoas, porque é um conteúdo de muita qualidade que pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Grande abraço para vocês também. Tudo de bom e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.